sombras. Este é o tema do nosso devocional de hoje e quero convidar você para abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, nossos amigos ouvintes que acompanham aqui sempre a esta programação. Você possa abrir aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Muito bem, também fazendo uma união com esta escritura, nós vamos para a mensagem Perfeição, pregada no dia 10 de junho de 1956, parágrafos 94 e 95 apenas, aonde ele estava falando, comentando aqui sobre esta questão da lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E nos vem à memória também, nos vem à mente também este assunto que estamos falando, me desculpe, aí há alguns dias, que como Deus usou esses homens, esses profetas, e através deles deixou características daquilo que ele mesmo seria. Pois bem, quando nós olhamos também para Davi, que foi o exemplo que ele deixou aqui no 94, ele diz, olha, Davi governou o mundo, sobre o mundo, na era dourada de Israel. Naquela fase maravilhosa que Israel estava vivendo, superando um gigante, vencendo diversas batalhas, foi uma era marcante para Israel. E o que era ele? Ele era uma sombra também. Ele estava ali também projetando alguma coisa. E isso é o que eu gostaria que você observasse bem, porque cada homem de Deus projetou Cristo através das suas vidas. Cada homem de Deus projetou um evangelho puro, um coração amoroso, atitudes realmente cristãs. Pois bem, ele diz, Davi assentado no trono, todo mundo aos seus pés. E ele era sombra do quê? Ele era sombra de algo, ele estava sombreando o filho de Davi, o qual é o filho de Deus, o qual é o Melquisedeque, sem princípio de dias, nem fim de vidas, Ele era uma sombra ali, apontando para o quê? Para um tempo durante o milênio, para um tempo à frente, aonde ele diz assim, durante o milênio, ele se assentará no trono de Davi e governará todas as nações. Era um tipo, era um exemplo do que viria a acontecer, a sombra dos bens futuros. Mas aí, isto aqui foi lá no Velho Testamento, apontando para o futuro, e é bom sempre observarmos uma coisa, que estes apóstolos e estes profetas, o que havia para eles fazer, eles fizeram, a parte deles eles cumpriram, e agora a Bíblia não pode ser para nós apenas um livro de histórias, onde eu venho aqui, repito essas histórias para vocês e tudo bem. Você tem que trazer isto para o dia e aplicar isto para a sua vida. Então começar a pensar assim, se cada homem dentro do Velho Testamento era uma sombra, um tipo perfeito de Cristo, como será que eu me encontro aqui agora? Eu estou me preparando para sair para mais um dia de trabalho, para enfrentar a escola, para enfrentar o trabalho, para reuniões de família, na igreja, na sociedade em geral, talvez até mesmo para estar apenas com a família dentro de casa, mas eu preciso, mesmo entre os meus aqui de casa, estar projetando uma sombra que reflita lá na frente a Cristo, que aponte para as pessoas que Cristo está dentro do meu coração. Então, esta é a mensagem que nós temos que tomar. Nós olhamos para um exemplo lá atrás, trazemos para o dia e nos perguntamos, e eu, como estou? E eu, o que tenho feito? E eu, como me comporto diante de tal situação? Ele diz, o que é isto hoje? Olhamos e vemos a sombra, homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem com o mundo. Há uma aparência cristã, se vestem como cristãos, andam como cristãos,
mas quando as pessoas vêm para ver o que está por detrás desta sombra, porque a sombra é uma projeção, mas eles olham, olha, parece um cristão, deixe conversar com ele. E quando vai conversar com essas pessoas, então descobre que na verdade são uma outra coisa. Isto é o que tem afastado muitas pessoas da igreja, porque elas estão olhando e não estão enxergando a ação do evangelho na vida dos crentes, dos cristãos, da igreja, da chamada igreja do dia atual, esta geração que proclama tanto o evangelho. Quando ela é realmente vista de perto, então é exposto muita coisa que afasta as pessoas. E eu quero convidar você para nós revermos isto que nós estamos mostrando para o mundo. O pastor Joaquim Gonçalves, que partiu, né, recentemente, mas ele sempre dizia ali, nos seus sermões, dava um exemplo ali de um casal, por exemplo, ele falou isso várias vezes, né, que iam à igreja e chegava ali na igreja, um dia até mesmo a esposa chegou e disse: olha, eu gostaria que o senhor providenciasse um lugar para nós aqui na igreja, eu gostaria de morar aqui na igreja com meu esposo, com meus filhos. E ele ficou bem assim, sem compreender na hora, mas por que isso? Não, porque quando chegamos aqui à igreja, do portão para dentro, meu marido se transforma, ele segura na minha mão, né? Ele é carinhoso comigo, ele me responde com ternura, ele é amoroso com os filhos, ele faz carinho nos filhos aqui, no átrio, no pátio aqui, mas quando estamos voltando para casa, ele se transforma. Então eu quero este daqui, que ele vem aqui ao culto. Gostaria que o senhor arrumasse aqui um lugar, lógico, de uma forma irônica, né? Ela diz isto, e reflete muito bem a realidade de milhares, não é apenas um ou outro, não, mas de milhares de pessoas que tem uma sombra, que você os vê, estão ali com terno, gravata, sapato brilhando, né? Vindo para o culto em bons carros ou boas motos, até de bicicleta ali, todo socialzinho, você diz, uau, né? Que coisa! Mas quando chegam ali, que vão provar, vamos ver que alimento este homem tem para me dar, que conversa sadia ele tem para me dar, que palavra de consolo tem ele. Então descobrimos uma outra coisa. Não é um bálsamo que cura feridas, não é um mel na rocha que ajuda a cicatrizar as feridas também, não é sempre palavras agressivas, jogando dúvidas contra o outro, porque você pode compreender sombras também desta maneira. Pessoas que jogam sombras sobre a reputação de outros. Isso é tão terrível. Isso mostra que o que está lá dentro não é uma atitude, não é um espírito cristão. Aprenda a projetar o que o Evangelho te deu. O Evangelho é boas novas, o Evangelho não é difamação, o Evangelho não é más conversações, o Evangelho não agride a vida de terceiros, não. O Evangelho chama você para olhar para você mesmo. Eu gosto muito do exemplo da mesa da Santa Ceia, a última Santa Ceia ali, quando Jesus está à mesa com os seus discípulos e ele anuncia que há um traidor ali, e então todos eles começam não a apontar um para o outro. Não começou Pedro dizendo, eu acho que é André. André dizendo, não, eu acho que é Tiago. Tiago dizendo, não, eu acho que é Tomé. E assim, um acusando o outro. Ninguém fez isso. Mas cada um começou a dizer, Senhor, porventura sou eu? Porque este é o verdadeiro cuidado, o verdadeiro espírito cristão. É isto. Senhor, eu não quero ser um atrapalho para o Senhor. Eu não quero ser um instrumento, uma pedra de tropeço. E quando você cuida para ser assim, você começa a se conhecer melhor, a entender melhor as lutas e a entender também os demais. Você não tem coragem de jogar fora, de criticar pessoas, não. Você começará a lutar por elas também. Você vai projetar o que Cristo faz todos os dias por nós. Nós sabemos que vivemos num chamado, se você não tem aí às vezes uma intimidade com a sua Bíblia, nós estamos num tempo chamado tempo da graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu não merecia ser salvo, mas Ele me salvou.
Eu não merecia ser amado, mas Ele me amou. Eu não merecia sair do lamaçal do pecado, mas Ele foi lá com amor, com graça, me resgatou através de uma benignidade, de uma paciência comigo. Eu comecei, eu errei, eu caí, eu clamei perdão, Ele veio e me perdoou. Ele não guarda mágoas, Ele não guarda sentimentos, Ele não tem uma listinha para depois jogar na tua face e dizer, tá vendo, você fez isso, isso, isso. Este amado Jesus não é assim. Se você acerta as coisas com Deus, com sinceridade em teu coração, Ele está disposto a apagar isto, a passar uma borracha nisto, a começar novamente, a te dar forças para levantar. E Ele espera que seus filhos estejam assim, com um coração como o dele, com uma natureza como a dele, prontos a perdoar, prontos a estender a mão, prontos a ajudar. É isso que temos que projetar, para que quando as pessoas vejam a sombra, se atraírem pela sombra, vierem, descubra que o que está projetando a sombra não é uma imagem distorcida, mas uma imagem real daquele Cristo da cruz. Então ele diz, olha, as pessoas estão assim, homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem como o mundo. Dizem, mas eu pertenço à igreja tal e tal. E ele diz, mas que diferença isso faz? Pertencer à igreja A, B, do companheirismo A, B ou C, não faz diferença alguma. Há pessoas bem vestidas, bem compostas, cantando como anjos, né? Aqui mesmo nessa mensagem ele diz, canta que nem uma cotovia, né? Aquele canto bonito, lírico, harmonioso, mas se você olhar ali, há tantas coisas erradas, tantos problemas, tantas outras coisas acontecendo. Então ele diz, não é somente pertencer à igreja, isso não faz diferença, mas ter o Cristo dentro de você, e isso faz a diferença. Projetar realmente algo que atrai, porque o mundo busca por isso. E você hoje tem a oportunidade, você que me ouve, ao sair hoje para trabalhar, para a escola, para seu estudo, para as suas reuniões, você tem a oportunidade de apresentar através do seu viver cristão, Cristo para as pessoas. É uma sexta-feira onde muitos vão à igreja e eu convido você a fazer isso aí na tua cidade, a ir ao culto, sabe, com motivação, querendo mais de Deus, buscando esta força para que você projete cada vez mais o amor da cruz. É isso que precisamos. Não é de divulgar coisas erradas, não é de levar adiante problemas dos outros, mas de mostrar para as pessoas que no meio desse mundo caótico há um Deus pronto para socorrer o necessitado, há um Deus pronto para perdoar você nas suas horas difíceis. Então ele diz, é a sombra do enganador do jardim do Éden que fingia ser bom, o mundo está cheio disso, fingia ter luz, fingia ter sabedoria, mas era um enganador. Deus nos livre disso, né? Esta é a maneira que homens e mulheres fazem hoje, infelizmente, chamam pelo nome de Jesus Cristo e não se afastam do pecado, prefigurando a punição que receberão com ele, que é um enganador, o diabo. Estão manifestando uma sombra de alguém enganador, de alguém mentiroso, de alguém, né, que diante de algumas pessoas é uma coisa, mas quando está ali com a família ou ali entre o próprio lar é uma outra totalmente diferente. Você pode enganar a igreja fisicamente falando, mas você não engana os céus. É isso que temos que observar. Tudo que fazemos há um Deus do céu nos vendo. Deus quer te ajudar. Você pode dizer, meu Deus, eu nunca vou à igreja porque eu me sinto tão pecador. Sim, Deus conhece, Deus sabe disso. E o que Ele está te oferecendo é a oportunidade de mudar esta situação, de reverter o quadro na sua vida. Você não gostaria disso? De sair da condição de um pecador para um salvo pela graça? Para um homem alcançado pela graça? Você não almeja isso na sua vida? Então ele diz, Jesus disse para aqueles fariseus religiosos, olha, você tem por pai o diabo. É isso que vocês têm, são fariseus, são religiosos, guardavam cada lei, cada princípio, não havia um pontinho para você apontar neles, sabe? Parece que tão justos, tão santos, sempre arrumadinhos, engomados e tudo mais,
Mas Jesus olhou para ele e disse: você tem por pai é o diabo, porque as obras que vocês estão fazendo aí dentro deste coração aí, pode diante das pessoas fazer coisas bonitas, mas Deus conhece lá dentro. Deus sabe, irmão, talvez você esteja atolado no lamaçal do pecado, mas Ele sabe que dentro de você há um desejo de ser liberto, há um desejo de um recomeço, há um desejo de uma nova vida. E isso é o que Ele está oferecendo para você. Eu convido você a ser, sabe, uma sombra que projete o Evangelho real dentro disso que estamos falando, que você consiga projetar o Evangelho como ele é, aí mesmo onde você está. Eu tenho certeza que Deus te abençoará muito se você fizer assim. Amém? Se você puder, compartilhe também isso com os seus amigos, conhecidos, principalmente com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, né? Faça isso, talvez aí na tua cidade, faça isso com as pessoas que estão aí, convide elas ao culto aí na tua cidade também. Vamos trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus. Nós gastamos às vezes tanto tempo compartilhando tanta coisa, né? Vamos compartilhar da palavra, de hinos, de boas mensagens. Eu tenho certeza que você vai mudar a vida de muitas pessoas fazendo desta maneira. Amado e eterno Deus, Pai, nós pedimos que Tu, ó Pai, mais uma vez nos conceda um maravilhoso dia, Senhor. Estamos iniciando, ó Pai, mais um final de semana, né? Começando aqui, Senhor, e eu creio que Tu tens grandes coisas para nós nesses dias. Nós estamos confiados na cura, nós estamos confiados na libertação, nós estamos confiados que Tu descerá entre nós, ó Deus, e nos abençoará, respondendo às orações que temos feito e, Pai, nos acompanhando, nos livrando de todos os males também, pois sabemos que Tu amas a cada um que vigia a Tua palavra, que cuida a Tua palavra, que projeta, ó Deus, o Evangelho através de suas vidas, que eles sejam revestidos de uma porção a mais do Teu Espírito Santo. Este é o meu desejo, Senhor, a minha oração. Amém, Senhor. Amém.